pão nosso de cada dia. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 11, é aquela parte onde Jesus ensina a oração, né, do Pai Nosso. E esse versículo eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Provavelmente mesmo quem não é cristão ou quem não lê a Bíblia, com certeza já ouviu esse versículo, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensinando isso, né, os discípulos a pedirem isso ao Pai. O que é legal aqui, a gente precisa trazer um contexto histórico. Os discípulos eram judeus, né? Jesus estava falando com os judeus ao ensinar essa oração. Quando Jesus fala sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está se referindo ao Êxodo, né? Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e eles vagaram por 40 anos no deserto. E durante 40 anos Deus sustentou o povo, dando a eles água, dando a eles comida, e uma das formas era através do maná. O maná era um pão que caía do céu, era um pão que vinha do céu, não era um pão exatamente, era como uma massa de pão, algo que eles poderiam ali com aquilo produzir pão, né? Produzir bolo, produzir algum tipo de alimento, ou somente comer aquilo mesmo, e era chamado de maná. Todo dia esse pão, né? Esse maná, ele caía do céu, em cima do acampamento do povo de Israel, no meio do deserto, né? Deus proveu isso durante 40 anos, Deus provia esse pão diariamente, esse alimento diariamente. O que era interessante sobre o maná é que Deus, ele ordenou que cada família apenas recolhesse, pegasse a quantidade exata para o dia, a quantidade suficiente para o dia, nada menos, nada mais, a quantidade exata e suficiente para aquele dia, porque no dia seguinte Deus iria prover. E era inclusive uma forma de Deus testar, né, a fé e a confiança daquela família. O que era engraçado é que o maná, ele apodrecia de um dia para o outro. Então, quando você estava lá no acampamento, se você andasse no meio das tendas e você sentisse o cheiro de comida podre, você sabia que ali tinha alguém que não confiava em Deus, que tinha guardado o maná para o dia seguinte. Isso é muito interessante de Deus ordenar que seja apenas a medida suficiente por dia. Jesus depois diz que ele é o pão da vida, né? Está lá em João, capítulo 6, versículo 35. Eu vou ler do 32 em diante, para você poder entender. Jesus declarou: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, ele ensina na oração do Pai Nosso a gente pedir o pão nosso de cada dia, se referindo ao maná no deserto, ou seja, uma provisão de Deus, uma dependência total de Deus para literalmente viver, para se alimentar, que é como o povo estava no meio do deserto. Ele dependia completamente de Deus para se alimentar, e Deus mandava o maná todo dia, né? E Deus ordenou que fosse a medida suficiente para o dia, nada menos, nada mais. E agora Jesus se põe como o pão da vida. E eu vou trazer para você aqui ainda em João, só que agora no capítulo 1. Vamos passear comigo na Bíblia para você poder entender o que eu vou, para poder te contextualizar e te embasar sobre o que eu quero que você entenda. João 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Isso aqui, João está falando de Jesus e dizendo que Jesus é a palavra, né? Em outras versões diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É a palavra em ação, né? Aqui está falando de Jesus. Aqui está dizendo que Jesus é a palavra e a palavra de Jesus é uma coisa só. Uma coisa muito importante de você entender, irmão, e de você acreditar. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. A mensagem por onde a Bíblia toda se cerca, o centro da palavra, o centro da Bíblia, o centro da palavra de Deus é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ela estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, como diz aqui em João. Então o que a gente traz aqui? Jesus está se colocando como o pão da vida, ensinando a gente a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. A gente precisa se encher da palavra, irmão. A gente precisa se encher de Jesus todo dia. Esse é o ponto principal aqui desse vídeo. Para que você entenda que se você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já é filho de Deus, você precisa se encher com a palavra de Deus. Você precisa se encher com Jesus. Isso através da palavra.
A gente vive hoje, se você apenas ouve a palavra de Deus durante um culto, uma vez por semana no domingo, ali a palavra em torno de 1 hora, talvez 2 horas de culto ali, contando os louvores mais a pregação, uma vez na semana, cara, você hoje gasta mais tempo no trânsito do que ouvindo a palavra de Deus. Você gasta mais tempo na sua semana escolhendo qual filme ou série que você vai ver no Netflix do que ouvindo a palavra de Deus. Você gasta muito mais tempo nas redes sociais, Instagram, TikTok, whatever, qualquer outra rede social, do que com a palavra de Deus. Então, nossa população, o Brasil, é um dos povos que mais gasta tempo com rede social por dia. A média são 8 horas diárias de rede social. E às vezes você gasta 1 a 2 horas da semana ouvindo a palavra de Deus, se você é um cara que somente vai ao culto no domingo. Se você tem uma vida de devocional diária, você já está fora dessa média. E é para isso que eu quero te convidar, cara. É para isso que eu quero te convidar. Existe uma pesquisa, eu não lembro agora qual foi o instituto, eu não consegui encontrar, mas existe uma pesquisa que mostra que quando você se expõe à palavra de Deus por pelo menos 4 vezes na semana, 4 vezes na semana onde você busca Deus, você lê a palavra, você ouve uma pregação, mas principalmente a base é você ler a palavra, isso já gera em você uma diferença absurda de quem, por exemplo, vê apenas 3 vezes ou 2 vezes na semana. Uma vez, então, mesma coisa, mas de 1 vez até 3 vezes, a diferença é quase nada. Mas quando você passa a ver, né, ou seja, buscar a palavra, ler a palavra, a ouvir a palavra de Deus 4 vezes na semana, pelo menos, isso faz uma mudança absurda em você. Em você. E eu te digo por experiência própria, irmão, eu sou cristão de berço. Meus pais me criaram na igreja, meus avós eram cristãos, eu fui criado na igreja. E eu digo a você que eu vivi a maior parte da minha vida como um cristão não funcional, vamos assim dizer, né? Não praticante, como tem os católicos, porque eu não renovava minha mente na palavra, eu não me abastecia, eu não buscava o maná. Eu não buscava essa porção suficiente para o dia, todos os dias. Eu comecei a fazer isso de 3 anos para cá. E eu te digo, cara, que isso mudou completamente a minha vida. Eu sou um novo Guilherme. Isso, a minha esposa, meus pais, as pessoas que estão próximas a mim vão poder falar isso para você, porque eu comecei a buscar o meu maná diariamente. A medida suficiente para aquele dia. Às vezes para você, essa medida suficiente vai ser um versículo. Dependendo do dia, às vezes vai ser só isso mesmo. Às vezes vai ser 2, 3 capítulos. Eu não sei. Mas o importante é você buscar a Deus todo dia. Ir para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e buscando o seu maná, o seu pão diário, a sua medida suficiente de Jesus para esse dia. Vá sempre para a palavra buscando Jesus, buscando mais revelação daquilo que Jesus fez por você e de quem você é em Cristo. Aqui poderia dar outros vídeos, eu não vou me prolongar isso, mas é essa mentalidade que você precisa ir para a palavra. Não é só um ritual de ler, não é para ser algo religioso, é para ser uma forma onde você vai estar buscando conhecer mais sobre a palavra, mais sobre Jesus. Isso precisa ser literalmente algo do seu dia, o seu maná, e eu te aconselho a fazer isso como a sua primícia, a primícia do seu tempo. O momento em que você acorda, você, sei lá, bebe uma água ou passa um café, senta e lê a palavra antes de ver notícias, antes de ver a rede social, antes de fazer, seja lá qual for a tarefa, nem que seja necessário que você acorde meia hora antes, ou uma hora antes, não sei, acorda um pouco mais cedo e busca a Deus no primeiro momento do seu dia. E eu tenho certeza, irmão, que isso vai mudar a sua vida como mudou a minha. Não sei quanto que vai ser a medida, talvez você vai começar lendo um versículo e meditando nesse versículo, porque é importante, além de ler, você, como eu já falei, né, ler quando você abre o olho e meditar quando você fecha o olho e pensa nesse versículo. Você precisa praticar isso todo dia. E eu te convido a ser na sua primícia. Se não for no seu primeiro momento do dia, que seja qualquer hora do seu dia, mas faça isso todos os dias. Busque o seu maná, busque o seu pão, o pão nosso de cada dia, né? Que é a palavra de Deus. Uma coisa que é importante você entender, cara, que esse conceito, esse princípio que a Bíblia traz, ele se expande, ele se estende para tudo que é realidade. Todo e qualquer espaço que for vazio, que estiver vazio, ele vai ser ocupado. O Evangelho não é somente sobre o despejo de uma natureza antiga, uma natureza pecaminosa, uma natureza que te levaria à morte, mas o Evangelho, né, as boas novas, a salvação que Jesus traz pra gente, é sobre a ocupação da vida do próprio Deus dentro de você. A vida do próprio Deus, a Zoe, o Espírito Santo de Deus, ele habita junto com o teu espírito. Você foi feito casa de Deus, casa do Espírito Santo de Deus. Nós somos um templo. O templo que antigamente era
um lugar pontual em Israel, onde levava-se os sacrifícios e somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam adentrar. Hoje esse Espírito ele habita em você, irmão, a partir do momento que você aceita Jesus. E você precisa alimentar com a palavra, não esse Espírito, mas a sua mente. O seu Espírito ele já é santo, perfeito, inculpável. O que você precisa alimentar e renovar é a sua mente. É para isso que você precisa do seu maná, do seu pão diário, da sua leitura diária da palavra, para renovar a sua mente na palavra. Como diz Paulo, né? Renovai-vos, pois, a sua mente na palavra, para que possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que você renova a sua mente na palavra e você enche a sua mente com a palavra de Deus, você fica mais sensível para entender o que o Espírito Santo de Deus, o que o seu Espírito está falando para a sua mente. E a partir daí você vai ter decisões mais assertivas, você vai ter pensamentos melhores, você vai selecionar quais pensamentos você deve dar atenção. Não pensamentos de ansiedade, preocupação, medo, pensamentos de menos-valia, de que você não vale nada, de que você não consegue nada. Você vai alimentar os pensamentos vindos de Deus. Você vai conseguir declarar e falar coisas que vão construir, para que a sua boca se torne fonte de vida e não de morte. Você vai poder decidir correto, a partir do momento que você consegue fazer com que a sua mente seja influenciada pelo seu espírito. E para isso você precisa renovar a sua mente na palavra, você precisa do maná. Você precisa buscar a Jesus todos os dias, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que você possa se alimentar, e não o seu espírito, mas a sua mente, para que seja renovada na palavra e cada vez mais parecida com Jesus, para cada vez mais o seu espírito venha influenciar a sua mente, o seu espírito que já é renovado, que já é uma nova natureza, que já é um com o Espírito de Deus, possa vir e influenciar a sua mente e a partir daí a sua vida, seus pensamentos, palavras e ações. Consequentemente, seus resultados também. Busque a Deus, crie uma rotina, crie um hábito, crie uma rotina de buscar a Deus todos os dias, de ler a palavra todos os dias, de ouvir a palavra de Deus todos os dias, seja através de uma pregação, seja através de um momento de louvor, onde você vai ouvir um louvor e vai agradecer, vai louvar a Deus, seja através e principalmente, irmão, de ler a palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus. E eu te dou um conselho a mais, você fazer isso na primícia do seu tempo, no momento em que você acorda. A primeira coisa do seu dia. Nem que você precise acordar meia hora antes, uma hora antes para poder fazer isso, mas faça, porque isso vai te gerar uma transformação absurda na sua mente. Talvez não na primeira semana, ou na segunda, ou no primeiro mês, mas você pode ter certeza que a sua mente vai ser renovada e cada dia Deus vai falar contigo algo diferente. Guilherme, eu não sei o que ler. Cara, no aplicativo aí da Bíblia, o YouVersion, todo dia você tem ali o versículo do dia. Você tem planos bíblicos, onde você pode começar um plano bíblico durante alguns dias e estudar um assunto específico. É só baixar aí, bota a Bíblia na tua loja de aplicativos. O que eu te recomendo é o YouVersion, acho que é o maior também. E ali você tem todo dia ali o versículo do dia, uma devocional, e você tem dezenas, centenas, eu não sei, milhares de planos bíblicos ali que você pode estar buscando algum e fazendo, mas busque a Deus todo dia, leia a palavra de Deus todo dia. Se você não quiser seguir nenhum desses devocionais, cara, começa lendo João, começa por João, começa pelos evangelhos, pelo Novo Testamento, depois vai para as cartas de Paulo, te aconselho Romanos, Gálatas, Hebreus, leia esses livros, busque a Deus, busque revelação de Jesus, busque o seu maná diário todo dia, o seu pão nosso de cada dia. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, irmão. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, cara, compartilha agora. Pega aí agora e compartilha no grupo da tua família, do trabalho, dos seus amigos. Lance as sementes e deixe Deus agir. Se inscreva no nosso canal para que você seja avisado dos próximos vídeos. E lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Seja forte e corajoso. E vão para cima.